Paz para todo mundo, eu sou Elson Júnior e tô aqui de volta para a gente iniciar, ou melhor, retomar esse projeto tão maravilhoso que é trazer para vocês aqui a palavra, reflexões, mensagens, música de uma forma descomplicada. Olha, a gente vai iniciar com um tema que tem sido campeão de dúvidas, né? Infelizmente, no nosso canal e nas nossas redes sociais, ok? Esse tema é o tema falar em línguas. E eu quero que você venha comigo. Eu não sei se a gente vai conseguir esgotar esse tema hoje, mas se isso não acontecer, a gente grava um novo vídeo, ok? Você está preparado? Vamos embora? Então, vem comigo. É muito polêmico, mas vamos tentar trazer uma luz da palavra para que a gente possa entender e descomplicar esse assunto. A primeira coisa que eu preciso entender é Marcos, capítulo 16, onde Jesus ele confere aos discípulos uma missão e faz promessas. A missão ela vem junto com algumas promessas. E uma dessas promessas é: em meu nome falarão novas línguas. Essa promessa, como não poderia ser diferente, ela se cumpre. Atos capítulo 2, versículo 3, essa promessa ela se cumpre. Jesus cumpre essa promessa na passagem tão conhecida como Pentecostes, onde os discípulos reunidos, e ali o Espírito Santo desce e eles contemplam línguas repartidas, ou seja, várias línguas ali, como de fogo, ou em algumas traduções, pareciam línguas, e essas línguas elas descem sobre as cabeças dos discípulos. E o que isso gera? O que acontece? A Bíblia mesmo fala, a Bíblia mesmo responde. Essas línguas repartidas como de fogo, ou de fogo, como você preferir, elas levam os discípulos a pregar e a falar novas línguas. Mas, irmãos, é bem claro que essas novas línguas ali do Pentecostes são línguas, idiomas. São idiomas. A palavra diz que naquela festa do Pentecostes, muitas pessoas, muitos irmãos e muitos habitantes de várias nações estavam ali em Jerusalém, e eles conseguem ouvir os discípulos pregando, glorificando a Deus no seu próprio idioma. Ou seja, é como se eu estivesse nos Estados Unidos e os americanos, sem conhecimento algum de português, eles começassem a me saudar em português. Foi exatamente isso que aconteceu. O que eu preciso entender? Essa promessa de falar novas línguas, ela foi cumprida. E a palavra, ela segue. Você pode encontrar em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Você tem ali algo diferenciado dessas línguas de Atos, que é o falar em línguas e profetizar, ou orar em línguas, que é diferente. É bíblico ou não é bíblico, pastor Elson? É bíblico. Só que o apóstolo Paulo deixa bem claro, quem fala em língua, ou melhor, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tem muita gente que, pelo fato de não falar em línguas, não sei por que motivo, por qualquer motivo que seja, ele se sente inferior. Poxa, pastor, eu não falo em línguas. Ou na igreja que eu sou, fulano fala em línguas e é mais espiritual, eu sou menos espiritual. Em nome de Jesus, comece a entender as Escrituras. O apóstolo Paulo ele fala exatamente o contrário. E o apóstolo Paulo ele vai seguindo ainda, ele fala assim: olha, eu aqui falo muito mais línguas do que qualquer um de vocês. Porém, eu prefiro falar uma palavra só, uma frase só, do meu próprio entendimento, do que 10.000 palavras em línguas. Por quê, pastor? Por que será isso? Porque a palavra diz também, seguindo, você pode ver as referências depois, 1 Coríntios também, aquilo que é importante. O apóstolo Paulo fala o que é importante. 1 Coríntios, capítulo 14, nos versículos 18 a 20, também de 14, no versículo 5, ele fala: olha, eu sei que muitos querem falar em línguas, mas é muito mais importante que profetizem. Por que isso? Porque quem profetiza edifica o corpo, e quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ou seja, aquele que fala em línguas, ele não edifica o corpo, a igreja, a comunidade dos santos, a comunidade cristã. Agora, aquele que profetiza, aquele que traz o entendimento do Espírito Santo,
aquilo que ele entendeu da palavra e daquilo que Deus tem comunicado a ele, de uma forma clara, ele edifica. Resumindo, meus irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Falar em línguas é certo? É errado? Pode? Não pode? Quem fala em línguas é mais espiritual ou menos espiritual? A questão é que muitas pessoas têm colocado o falar em línguas acima do caráter. Muitas pessoas têm colocado o falar em línguas acima da santidade. Muitas pessoas têm colocado o falar em línguas acima do cumprimento da missão. Deixa eu te falar uma coisa. A descida do Espírito Santo e as línguas, como de fogo ou de fogo, como você queira entender, elas desceram no Pentecostes para chancelar, ou seja, para selar a missão dos discípulos. Esse foi o propósito principal. Pessoas hoje falam em línguas por nada. A gente vê pessoas se encontrando na rua e às vezes falando em línguas perto de pessoas. O apóstolo Paulo chama atenção para isso. Se alguém passar em frente a uma igreja, em frente a uma igreja cristã, e ele ouvir o som dos irmãos falando em línguas, eu pergunto a você, ele vai ser evangelizado? Será? Mas se ele passar na frente da igreja e ouvir alguém pregando sobre arrependimento, falando que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e brevemente voltará para buscar a sua igreja, aí sim, meu irmão, eu digo para você, eu mesmo respondo, ele com certeza ele vai ter a vida dele transformada, porque o Espírito Santo vai entrar na vida dele e vai transformar o entendimento dele, metanoia. Romanos. A questão não é certo e errado. Eu sempre digo para pessoas que caminham com a gente, eu saí da esfera do certo e errado. Hoje eu tenho buscado muito mais aquilo que é grande, né, e aquilo que é pequeno, e coloco na balança. Não mais o que é certo, o que é errado, porque muita gente, segundo o seu próprio entendimento, o seu acho, né, que ele coloca aquilo que é grande e aquilo que é pequeno. Que nós possamos entender que o falar em línguas, no sentido, na perspectiva de glorificar a Deus e edificar a si mesmo, é bênção demais, meu irmão. Não pare. Agora, você que por algum motivo não fala em línguas, não se sinta menor, mas busque profetizar. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o dom profético. E vou te dizer mais uma coisa, buscar o melhor dom não é pecado. O apóstolo Paulo fala, buscai com zelo os melhores dons. Então, meu irmão, se você busca dons que vão edificar o corpo, você está no caminho certo. E se o Espírito Santo te conceder falar em línguas, se você estiver em um outro país e Deus ele te der a língua daquele país para que você faça missões, para que você traga a realidade do reino de Deus para esse povo, Deus te abençoe. Se você sentir o Espírito Santo te tocando e você começar a falar em línguas também, meu irmão, seja edificado. Mas não se sinta maior por isso, porque nós somos parte de um mesmo corpo. Eu costumo dizer, meu irmão, que só existe uma cabeça, o resto é corpo. Eu, como pastor, também sou corpo. O cabeça é Jesus. Eu vou parar por aqui. Provavelmente a gente vai ter uma segunda parte desse tema, desse assunto. E eu estou muito feliz. Esse é o vídeo. Quero pedir que você deixe aí embaixo o seu joinha, o seu like. Se inscreva no canal e que a gente possa estar promovendo outras coisas, outros temas. Mande o seu tema, o seu assunto, para que a gente possa trazer aqui, gravar um vídeo. Compartilhe para os seus amigos e vai ser maravilhoso a gente retomar esse trabalho. Toda semana a gente tem vídeo aqui, eu espero você por aqui para que a gente possa crescer e descomplicar o Evangelho e a vida prática com Deus. Paz para todo mundo e até a próxima.